Daí o episódio 4, os caras mencionam, né, que especialmente que eles nunca acharam demônio que não fosse do tipo 2, mas com aqueles demônios aí eles eram tipo 4 no mínimo. O que, como eu falei, daí torna mais besta ainda a Lady barra, né, a Tenente, a Mary, ter saído ilesa contra 5 deles sozinha. Entendeu? Talvez se a equipe toda tivesse junto com ela ali, sabe, ou algo assim, sabe? Mas ela não sai nem machucada enfrentando 5, tipo 4, sendo que eles têm experiência no máximo contra tipo 2, né? Um pouquinho, sei lá, muito. Porque no jogo, no lore, o Dante conhecia o pai. O Dante e o Yuji conheciam o pai deles. E eles foram treinados por eles, pelo pai deles, né, na infância. Eles não sabiam que ele era um demônio, tá? Mas eles conheciam, que o de eles nem saberem quem é o pai não tinha. Mas vamos considerar que não tá, se o jogo não existisse, tá. de- mas igual o cara ser tão assim, sabe, de resistente a saber que ele é um demônio. O que que ele tava. Tá, até eles botam a motivação, não queria aceitar porque, pô, como demônios teriam matado a família dele, faz um sentido ele não querer ser ele um demônio, sabe? Mas. Sei lá, eles botam o cara numa personalidade muito avoada e bobalhona pra. Sabe, tipo, assim, nunca pensei nisso, sou só um super-herói, sabe, alguma coisa assim, sabe? Ele nunca pensou muito a respeito, sabe? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, sabe? Ficou meio, sabe, preguiçoso. Tem ok, se ele tentou bloquear, tentou negar, mas, sabe, é. O legal, assim, quando eles chegaram na localização, onde tava, né, o prédio aquele, né, ainda faltava 4 minutos pro reforço chegar, né. Pô, o reforço já era pra ter chegado há um tempão, né? Não era pra ter vindo gente de helicóptero transportando, né, mais soldados e etc. Sabe? Porque aquele. Que só depois de. Sei que chega mais vans que nem aquelas ali. Né? Por que os caras não vieram de helicóptero, né? O Darkcon ali do vice. Porque o vice mesmo que eles mesmo não tivessem, o vice-presidente poderia autorizar, e ainda mais agora que depois que o presidente já estava sabendo e viu tudo lá no episódio 1, de alocar mais recursos e coisas assim pro Darkcon, vamos dizer assim, que Darkcon não tivesse helicóptero, mas agora tem, porque agora o presidente, agora foi aprovado que os caras têm acesso a equipamentos militares que eles não tinham antes, no caso, helicópteros. Né? Então ficou meio. Né? Por que o cara, ele tapou a boca de todo mundo, menos do vice-presidente, né? E do Enzo? Acho que talvez uma esperança, será que eles convencessem o Dante que ele é mesmo um demônio? Não sei também, acho que talvez foi por isso. Porque senão não tem muito sentido né, ele ter tapado a boca de todo mundo menos, né? Por sinal, não sei o que são aquelas coisas vermelhas que eles usaram botar o avião e pra prender aí os Dante. Que eu não sei que demônio que solta aquelas coisas. E o lance é foi meio que inspirado naquele filme Invasão, né? Que é quando os polícia vão pra prender um cara que tá num prédio de apartamento, né? Que seria o. E daí fala, meu, pra quem matar os polícia, né, aluguel de graça pro resto da vida, sabe? Tipo, prende. E daí todos os moradores do prédio vão em cima dos polícia, né? Tem isso também, aquele filme que. O juiz, do juiz Dredd, né? Que fizeram, não, que ano que fizeram, que era com o Carl Urban, é bem também inspirado no Invasão, né? O cara vai no prédio lá pra prender a gangster e eles falam, meu, todo, todo mundo aí quem mata, né, ajudar o. Matem os juízes ou não, no mínimo não ajude os juízes, sabe? Também foi isso.
Eles fizeram bem nesse estilo aí, sabe? Só que no caso dos moradores, não tentaram, nenhum dos moradores em si tentaram matar os caras, sabe? Bem pelo contrário, até ajudaram quando chegou na hora, assim, sabe? Que no caso foi pra mensagenzinha, os demônios de fato são tão bonzinhos que até, né? Legal que o Coelho fala, não peço que lutem contra eles, eu só estou incentivando. Tá. Mas qual foi o incentivo? O que tu ofereceu pra eles? Incentivo, tipo, se, se vocês fizerem, vocês vão ganhar alguma coisa. Ou vão perder alguma coisa. Tipo, ó, eu estou incentivando. Se fizerem, vocês vão ganhar X. E quem não fizer vai perder X. Sabe? Tu não é obrigado, tu só. Sabe? É aquela coisa, o pau ou a cenoura. O incentivo dele não teve nada disso. Então não é incentivo. Entendeu? Claro, e legal que também nenhum dos moradores achou. Pra dizer, peraí, se os caras invadiram e são hostis, então vamos atacar eles antes que. Vamos matá-los antes que eles nos matem. Poderia ter isso aí também de pensamento. E ninguém teve, nenhum morador teve. Sabe? Que milagre, né? Por assim dizer, né? Por quê, né? Porque tem que parar e poder bolar os demônios, aqueles demônios eram bonzinhos, né? Porque senão não teria, né? Quer dizer, cara, ainda poderia dizer que, porque poderia dizer, cara, eles estão atacando os soldados porque o coelho ameaçou, o coelho. Eles estão em condições horríveis e o coelho ofereceu alguma coisa que eles precisavam muito, sabe? Mas não que eles são maus de fato, sabe? Ainda poderia fazer isso. Algo que não teve sentido pra mim, tá? É porque o cara que. Porque o infiltrado, esse cara aqui, se escondeu aqui no meio da luta. Por que ele não ajudou a matar a equipe, né? Porque podia, né? Vamos combinar, né? Aí, o legal é que ninguém teve a ideia de fugir pelo elevador antes, né? Só depois, no final, que a mulher. O elevador tá aí, vou correr pro elevador e tchau, né? Ninguém pensou nisso, né? Que eles podiam ter, tipo, morrido a sentinela, morrido uns dois, três, e daí alguns aqui, eles ter fugido pelo elevador e morrido mais pelo caminho, sabe? Do prédio, sabe? Em vez de morrer todos aqui no início, entendeu? Tipo, o elevador tava ali, sabe? Era só entrar no elevador, entendeu? Algo que também ficou meio assim, tá aqui o cara dando tiro, acabou a munição, o cara vai e corta o braço dele, por que ele não cortou a cabeça ou não? Por que ele não foi num ponto vital, entendeu? Ele teve toda porque ele teve toda a oportunidade de. Poderia até se dizer, vou brincar um pouco com o cara, mas não parecia ser o tipo, porque ele não fez isso com os outros caras que ele matou, né? Os outros soldados ele matou direto. Porque esse aí ele não mataria direto, né? Ele podia ter atacado, ter cortado a cabeça do cara, até ter cortado o cara ao meio, sabe? Tipo, ele teve toda a oportunidade de fazer isso. Daí o cara tá vivo e vai pegar. E daí dá a entender que o cara morre com um. Tá, foi um chute que de fato jogou ele contra. Mas. Ele tá de capacete e tá de armadura, né? Não sei se. Uma armadura. Mas talvez fosse matar. Traumatismo, coisa assim. O cara morto. Ou poderia estar desmaiado também, não sei, né? Dá a entender que ele morreu, sabe? Mas. Não sei se isso mataria ele, sim. Se, tipo, não sou médico, né? Não sou. Eu lembro que ele tá com uma armadura, né? Então, tipo, não sei o quanto essa armadura pode dar, mas, cara, foi um chute bem forte a ponto de quebrar a parede, né? Fazer o cara voar e quebrar a parede. Assim, talvez de fato fosse matar ele, assim. Essa aqui também, ela toma um talho nas costas, assim, né? Não sei se aquele talho que ela pegou necessariamente mataria ela. Assim. Claro, sem nenhum cuidado, assim, né? Por assim dizer. Talvez fosse matar mesmo. Mas uma das coisas mais bestas do episódio. Esse demônio, a tenente, né, a Mary, mata sozinha. Só com a pistolinha dela, dando uns tiros, assim, né? Lá dentro daquele laboratório.
por que ela não conseguiu fazer isso agora? Que ela pegou ela totalmente de surpresa. Tipo, aqui tá bem distraída indo matar. Ela vai matar a ninja, né? Ela tá bem de surpresa. Até vou. Tipo, ela tá aqui, ó. Totalmente distraída. Ela tá aqui, tá. O rei morreu, a ninja tá aqui. A guria, ela vem aqui bem distraída, como dizendo, nem. Mas vou pegar ela pelas costas. E dá algo que parece nem é um tiro, mas uma explosão de alguma coisa. Não sabemos o que não parece ser uma granada de fumaça. Porque até podia jogar uma granada de fumaça e daí pegar a ninja e elas fugir pelo elevador. Mas não, daí veio um coisinha aqui. E daí veio tiro e. Só que daí ela já usa isso aqui pra se proteger. Mas por que ela simplesmente. E a fumaça já desapareceu. Então, tipo, uma granada de fumaça ia dar mais fumaça que isso. Então ficou meio estranho, porque ela já podia. Porque se ela tava com o elemento surpresa, ela podia atacar os tiros ali e já ter matado ela de uma vez, entendeu? O que ficou bem idiota, entendeu? Aqui também a outra, ela tá no. Ela vai. Ela, pois é, não sei como ela conseguiu se mover, né? Não sei como é que ela conseguiu se mover, né? Tipo. A outra tava segurando ela aí, ela se moveu meio que porque sim. Não sei se ela. Como uma coisa, talvez se ela tivesse usado os propulsores dela pra pegar um impulso pra se mover. Daí ela faz isso aí e ela consegue errar. Eu acho que a outra conseguiu se mover. Pois é, como é que ela conseguiu errar um alvo desse tamanho? Pelo menos um dos tiros ela errou. Não sei como, naquela distância mínima. Eu acho que eu não erraria um tiro desse, né, meu? Não sei se alguém. A essa distância tão ridícula, um alvo desse tamanho. E daí, agora ela se moveu, entendeu? Tá. Mas ainda assim, sabe? Daí errou de novo. Ela errou uns tiros bem brabo. Lembra, alguém que sabe atirar, né? Alguém que tem experiência e tem habilidade, por assim dizer. Agora que ela tá defendendo. Agora que ela ergueu a coisa pra defender, né? Ah, o elevador não tava ali, mas. Pois é, uma coisa que ou podia ter feito, né? Eles podiam ter chamado o elevador e enquanto o elevador descia, a equipe ia morrendo, sabe? E daí ela, quando, tipo, depois que ela virou. Só ela tá viva, daí que o elevador chega, sabe? Também poderia ter feito isso. Cara, daí seria coincidência, só. Mas não seria impossível. Sabe? Tipo, que coincidência, ela sobreviveu justo e depois que todo mundo. Sabe? Mas você acha que talvez mais aceitável de que ninguém tentou fugir pelo elevador antes. Sabe? E também teve aquela, né, a ninja, que ela foi pegar a arma, o cara. Só que ela pegou a arma, ela ia dar o tiro, né? O cara apareceu na hora pra ela dar bem distraidinha, né? Olha, e legal que ela foi dar o tiro numa velocidade, né? O normal seria tipo, não! Sabe? O pessoal fazer bem sem nem pensar muito, sabe? Sabe aquela coisa? Ela não, ela pega. Sabe? Tô achando assim com lerdeza, tipo, né? O normal seria tipo, não! Sabe? Pegar e sair, tipo, que nem alucinado, assim, tipo, bem rápido, assim, né? Não! Sabe? Não sei, ela vai dizer com mais coerente, não sei se ela pegar bem rápido. Ela, tipo, não! Você o matou! Talvez até aí, sabe, tipo, perder o elemento surpresa, né? Essa aí, se talvez fosse perder o elemento surpresa, seria mais aceitável, porque ela tá bem emocional, sabe? E daí até talvez a outra conseguir defender, porque ela gastou o elemento surpresa, sabe? Olha a lerdeza, né? Sabe? Olha, fica tremendo a arma em vez de atirar, sabe? Olha o tempo que ela já teve pra atirar, cara. E não, olha o tempo que ela teve pra atirar, cara, ele não atirou, velho. Puta, essa merda, né? Tipo, what the fuck, sabe? Teve um tempão pra atirar, meu, mas é o normal ser, né?
Ah, não, mas ela é. E precisava fazer. Pô, mas um alvo daquele tamanho, uma distância curta, cara. Ah, não, 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 não. E o alvo parado também, ó, tá, né? Então. Algo que ficou meio besta, por assim. Meio besta, é tipo. Se o ar é venenoso e as crianças não vivem nem um ano, como é que os demônios fracos não foram extintos ainda? Assim? Vocês não podem se reproduzir. A menos que eles tenham uma vida tão longa assim e não morram a um ponto, sabe? Tipo, ficou meio forçadinho assim, sabe? Por sinal, a gente depois do episódio anterior, né? A gente vê o demônio do Makai aí, né? Ficando doente e, pelo visto, morrendo, né? Mas o cara, o guri, que é um humano, não, que poderia não ter. O certo seria não ter imunidade a várias coisas daquele mundo lá, sabe? Não fica doente nunca e não morre, sabe? Isso que um lugar. Mesmo que não tivesse o ar venenoso, sabe? Só de tu ir pra lá já era bem possível que, tipo, um ambiente totalmente diferente, com coisa. Do cara pegar alguma doença que ele não tem imunidade, sabe? Algum germe, algum micróbio, né? Nem sei se germe, mas. Não, o cara tem uma saúde de ferro, né? Você não pega uma doença. Já a guria. Ah, e ele não é. Ele não, aí bota o paninho aqui e deu, sabe? O ar venenoso que afeta até os demônios que não são muito fortes, já não afeta ele, por causa do paninho, sabe? Que coisa triste, que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Ah, só alguma coisa, o Sparda não viveu como herói entre os humanos, porque maioria 99,9999999% dos humanos não sabe quem é o Sparda, o que o Sparda fez, e não reverenciou ele como tipo um deus, como um herói. Ele não é tipo, vamos dizer assim, o Sparda não foi pro mundo dos humanos e foi tipo eleito o governador do mundo por seu heroísmo, sabe? Tipo algo assim. Isso não. Ele viveu num canto lá com a mulher e os filhos e até que sumiu, por exemplo, né? No lore do jogo ele disse que ele teria morrido, assim. Mas ele não era um herói, assim, tipo, não tem um feriado nacional, dia de Esparda, sabe? Não tem uma estátua dele do tamanho da estátua da liberdade, ou do Cristo Redentor, ou etc, com Esparda, o herói da humanidade, entendeu? Tem alguns que já ouviram falar, né, tem um mito aí, o Esparda que supostamente fez, e que dele mas não que ele é um herói para os humanos viver, e ele gozou dessa fama de herói como os humanos, né? Desfilou em carro, né, sabe? Vocês deixam o que eu dizer, então. Então, nem isso. Cara, é uma coisa, será que o Coelho tá tentando convencer, acredita no que ele tá falando, ou ele fala isso só pra ver se o Dante passa pro lado dele? Talvez tenha isso aí, essa. Mas parece que ele acredita no que ele tá falando, tem isso aí também. Cara, eles vão entender que o Coelho é meio maluco, mas, pô, sabe, o cara argumenta de um jeito que, tipo, óbvio que tem que ser muito malucão, sabe? Por sinal, né, o cara faz a propaganda, mas ele bota que o ativista, por assim dizer, né, também é bem mal, argumenta muito mal, né? Que milagre, né? Até ele seria narcisista de fato se ele botasse, ó, eu sou para todo mundo, eu sou o Sparda, eu que fiz isso, me amem, me adorem, me louvem como um deus, porque eu que livrei, sabe? Acho que ele seria o contrário de um narcisista. Ou ele teria matado o Mundus lá e assumido o controle do mundo dos demônios pra ele mesmo, sabe? Ele ficado de. Algo também que ele não fez. Até poderia ter feito, né? Principalmente no lore do jogo, né? Dá a entender que o cara era tão forte assim, sabe? Que poderia ter feito. E não fez porque sim, sabe? O legal é uma coisa assim, né? Todo o grande estrago que já tinha sido daquela bomba no pescoço já tinha sido curado. Só os danos na pele
mais superficiais que não, né? E só depois, quando os demônios provocam o Dante, ele, você, né, deixou a sua mãe morrer, não sei o que, daí o Dante se irrita, eu era um demônio indefeso, né? Eu era um garoto indefeso quando isso aconteceu, agora não sou mais. Daí ele se levanta, daí a pele se cura. Daí assim, não, mas não é assim que o bagulho já tem. Já curou. Assim, as coisas mais complicadas de curar, né? Todo o estrago da bomba, tudo aquilo já foi curado. Por que a pele não curaria também, sabe? De uma vez, assim, sabe? Tipo. E só depois que ele se irritou, assim, tipo, daí a pele começou a curar, assim, tipo. Não, cara, não, sabe? Não. E o Dante fala, mas o Esparda não existe. Mas se não existe, como é que a espada dele tava lá, né? O coelho tinha a espada do Esparda. Sabe? Paciência. Sabe uma coisa que seria muito engraçado, se eles tivessem feito explodir o avião, cair, o Dante morrer, se espatifar no chão, sem ativar o bagulho do demônio, e daí o coelho, sabe, puta, né? Agora como é que eu vou ativar o meu plano com o Dante morto? Ok, tem sangue dele no chão, mas ele não ativou o bagulho dele, então. Porque imagina se acontecesse isso, né? Se o Dante se caísse ali, puf, e se espatifasse no chão e morresse. Bom, não sei se o fator de cura dele não iria também salvar ele de se espatifar, né? De morrer caso se espatifar. Talvez. Talvez o demônio estivesse contando com isso. Porque senão seria muito engraçado, né? Tipo, o cara, não, faz isso, o Dante morre. E daí não tem como ativar o portal porque ele morreu antes de. Né? O sangue dele sem isso não vale nada, pelo que eu entendi, né? Ele tinha que ativar, né? E vamos dizer, e que coincidência dos infernos ela bater na porta, justa, né? Bater na porta de um dos moradores ali, né? E o cara abrir e deixar ela entrar, sabe? Porque o cara não tinha nenhum motivo pra fazer isso, né? Vamos combinar, né? Por que ele deixou ela entrar, né? Por que arriscou a vida da família dele pra ajudar ela? Porque sim, né? Sendo que ele não sabia que se ele ia. Que ela ia ficar do. Né? Eu até considero. Ok. Isso é aquela coisa. Tipo, sabe aquela coisa? O cara teve empatia, por assim dizer. Ok, mas foi uma empatia que tecnicamente colocou a família dele e ele em perigo, né? E por nada, entendeu? Tipo, o cara botou. Porque se o demônio tivesse achado ela lá dentro, o cara tinha matado ela, ele e a família dele. Sabe, hoje, esses tempos dessa semana, tu já tinha. De como é que é empatia tóxica, né? Eu diria que talvez isso teria sido um exemplo disso. Né? Porque o cara não tinha motivo nenhum pra ajudar, só tinha motivo pra não ajudar, na verdade. Porque, sei lá, o cara, se ela não conseguia derrotar. Porque, não, mas o cara tinha talvez esperança de que ela fosse derrotar o coelho e livrar eles dali. Mas se ela precisava da ajuda dele ali pra derrotar um dos caras ali, tipo, que esperança de derrotar o coelho, sabe? Talvez se ela tivesse oferecido alguma coisa pro cara, sabe? Tipo, eu posso garantir que vocês vão ser bem tratados depois, não sei o que, sabe? Eu vou tirar vocês daqui quando os reforços chegarem, alguma coisa assim. Mas eu não ofereceu nada pro cara. Pro cara achar que valeria a pena arriscar a vida dele e da família dele. Por ela. Que é uma estranha que tava. Não sim, não tem mais soldado, só eu sobrei. Ok, mas tu ainda é um soldado dos humanos, dos caras que, sabe? Que caçam demônios e etc, sabe? Então ficou. Ficou, sabe? Ficou.
Ficou bem what the fuck, sabe? É só por, tipo, precisa ver os caras fazendo um baita de um ato de bondade, tecnicamente, a um nível que os colocou em perigo, por assim dizer. Só pra dizer assim, de fato, nem todos os demônios são maus, de fato, alguns podem ser mega bonzinhos, assim, a ponto. Bonzinhos tecnicamente a ponto da burrice, sabe? Então. Só porque o plot precisava que acontecesse, e até pra ajudar ela a sobreviver, sabe? É. Eu até digo que talvez se fosse só ele ali, mas tipo, tinha ele, tinha a mulher e tinha a família, tinha o bebê também, sabe? Tipo, e acho que a criança, além do bebê, tinha uma. Sabe? Então o cara riscou toda a família dele só porque sim, sabe? Mesmo talvez se tivessem prometido alguma coisa, porque ela podia ter prometido alguma coisa que ela não tinha condição de cumprir, ou tinha intenção de cumprir, mas não tinha intenção de cumprir. Entendeu? Ainda tem isso também. Porque às vezes a pessoa promete algo que ela não tem nenhuma intenção de cumprir, mesmo tendo como, caso. Ou promete algo que, mesmo que quisesse cumprir, não tem como. Mas aí nem chegou a prometer alguma coisa. E o cara deixou ele entrar, o cara se arriscou, entendeu? É. E o demônio. Porque ela podia ter dado batida em qualquer porta e entrado em qualquer porta ali, né? O cara foi exatamente ali procurar onde ela entrou, né? O demônio. Porque nós vimos ali em que porta ela bateu e tentou entrar, etc. O cara não viu. Sim. Ela podia ter entrado na porta do outro lado do corredor, ou uma porta mais pra frente, uma mais pra trás, né? O legal é que uma hora o demônio, quando ele entrou, ele foi falar com o morador, ele falou com uma língua que parecia ser uma língua dos demônios. Mas eu fico assim, por que os demônios falam em inglês 90% do tempo e só ali ele falou a língua dos demônios? O demônio não deveria de falar a língua dos demônios com eles mesmos? Né? Vamos até ver, só pra ver se eu não tô, né? Vou me arriscar aqui usar, tacar áudio, tá? O cara ó, ele usou inglês, open, né? Ó. Isso é uma língua que não é inglês, dá a entender que ó, ele tá falando alguma língua que é talvez nativa do mundo dos demônios, dos Makai. Ó, daí o cara ele não responde, ele responde em inglês. Daí, daí depois ele respondeu também na mesma língua. Ó, vamos ver aqui. Ó. Ó. Ó, depois do não, ele falou algum murmúrio que parece ser uma resposta na. Então, não faz sentido os humanos, os demônios ficarem falando entre eles mesmos em inglês, né? Como aquele, no caso, a gangue do coelho fica falando em inglês, né? Entre eles deviam de falar no idioma, sabe? Claro, podia ter as legendas pra gente entender, sabe? Mas não faz sentido, né? Porque, de fato, né? Os demônios falarem inglês, todos eles falarem inglês que é idiota, né? Convenientemente, já que o cenário se passa nos Estados Unidos, eles falam inglês, né? E com eles mesmos, eles também falam inglês, né? Então ficou idiota também, né? Legal que o demônio checou e destruiu a mesa achando que ela pudesse estar embaixo da mesa, mas não olhou nos armários, né, cara? Ficou idiota, né? Eu considerei meio forçadinho toda aquela provocação e trauma psicológico que eles provocaram e reavivaram no Dante. E daí o demônio vermelho, Igni, né? Ferir ele e ainda ele cair e ficar aquela. E ele só. O bagulho do demônio nem despertou por completo, sabe? Só despertou pela metade, ele só ficou metade do capiroto, sabe? Tipo,
poderia ter despertado completamente, vamos combinar, né? Porque depois meio que desperta mais, meio no semi porque sim, depois que explodiu tudo, né? Ah, e uma coisa, né? O cara fala, ah, ele está pronto, acione os explosivos. Mas eles não teriam que tirar o sangue do Dante ainda pra depois que... Porque só acionar os explosivos não daria necessário. Mesmo que sangrasse, entendeu? A explosão poderia, né, fazer voar pedaço do Dante pra tudo que é lado. Ou ele cair, sabe? Eles precisariam pegar o sangue do Dante, botar num coisinho ali e levar pro coelho. A menos que eles estivessem com o amuleto ali, já botar o sangue, daí levar o amuleto com o sangue pro coelho. Sabe? Mas, entendeu? Isso ficou meio, ficou brabo, ficou... Sabe? Fizeram mal feito isso aí. Sabe? Daí tá, daí tem a parte dos os demônios são... Pelo menos aqueles demônios ali são os bonzinhos, pobres refugiados e etc. Ahn, que estão fugindo, né? Só querem um mundo melhor pra família. Isso até já foi feito em certas mídias, né, onde os demônios são meio que bonzinhos. Alguns demônios são bonzinhos, né? Mas não foi feito de uma forma tão panfletária, estilo que foi feito aí, né? Que depois, né, quando eles viram vítimas do vice-presidente fanático religioso branco malvadão. Assim. Que por sinal, tecnicamente fica. Tipo, o cara aceita que o Dante é demônio, meio demônio, mas é bonzinho, pode ser usado pro bem. Mas não cogita que pode ter demônios que também são bonzinhos do inferno, que os refugiados ali, sabe? Ficou meio estranho, né? Porque uma coisa se ele fosse um cara assim, tipo, não, todo demônio é mal mesmo, nem o Dante, até o Dante tem que morrer, entendeu? Até o Dante tem que morrer. Nada do inferno desconfiasse até mesmo, talvez, do Esparda, sabe? Achasse assim, alguma coisa que o Esparda fez aí, na verdade, tinha um propósito maligno, sabe? E não fez isso pelo bem, sabe? Da humanidade. Porque ele era um demônio, o demônio é mal. Pronto, sabe? Mas como ele já... Não, o Esparda foi um que ficou bom, porque sim. O Dante é bom. E dá pra usar, viu, sabe? Até por sinal, ele que convence a tenente, né, no caso a Mary, não, peraí, o Dante é do mal, mas dá pra usar pro bem, sabe? Ele tá, admiro sua devoção, tenente, não sei o que, mas plano de Deus. Então, ficou meio que forçado depois do que ele vai fazer, né? De não, né? Mata todo mundo, né? Refugiados do inferno, não te pareceu estranho, sabe? Porque ele poderia, quem sabe esses demônios também, sabe? São, tipo, seguidores de Esparda, sabe? Vai saber, sabe? Ficou meio estranho, sabe? É só pra dizer, não, sabe aquela coisa, mensagem, nada de imigrantes, sabe? Nada de... Alguma coisa. Foi muito clara a panfletagem, né? Ainda mais o lance se passando nos Estados Unidos, né? E o fanático sendo um vice-presidente, né? Tem que ser muito. Sabe? Fica muito cara a panfletagem, né? Por assim dizer. Legal que o avião estava cheio de explosivos, mas só explodiu uma partezinha, né? O resto do avião ficou inteirinho lá em cima. Ainda voando, sim. E já adianto, tá? Isso até no próximo episódio, mas eu já vou mencionar aqui, tá? Aviões daquele tamanho não tem paraquedas. E eu chequei, Bob, mesmo os aviões presidenciais não tem paraquedas. Eu botei assim, aviões comerciais, mesmo o presidente não tem paraquedas. Não botam porque vai aumentar o custo, algo assim, daí eles não querem gastar com a segurança do passageiro, não, mas nem o presidencial, que no caso seria algo do Estado, sabe? Tipo, a princípio, nem o avião do
do Donald Trump, do Lula, etc., eles não tem paraquedas. Porque, dizem que tem alguma coisa logística até, né, que faz com que eles não sejam usáveis, assim, sabe, tipo. Então aquilo ali que eles botaram de ter paraquedas no avião. E eles podiam simplesmente ter botado menos gente pra que ele pudesse, sabe, salvar as pessoas só com. Só ele precisar, né? Porque teve a parte que ele salvou 2 ou 3 aí pessoas com os paraquedas, né? Depois quem não conseguiu, que faltou paraquedas, daí ele salvou com o modo do capiroto dele, né? Mas ele é só botar que tenha menos gente e daí ele conseguiu salvar todo mundo com. Então foi um erro besta, entendeu? Foi um erro que não precisava ter acontecer. Porque eu até quis checar, não, vai ver o avião, um avião de uma pessoa importante nível e privado, do tipo vice-presidente, né? Quer dizer, não é privado, é do governo, né? Mas um avião tipo que não é de uma empresa aérea comercial tenha paraquedas, não. Não tem. É o que eu entendi, né? Pelo menos foi a resposta que me veio no Google aí, se der errado ali, né? Daí também já não sei, né? Bom, eu daria pra esse episódio uma nota. Eu acho que uns 5, talvez 6. Algumas coisas podiam ser melhores, podiam ser arrumadas, deixar um pouquinho mais coerente. Como eu falei, né? Mas não que fosse melhorar tanto, sabe? Ah, e uma coisa, né? É legal que o. Tecnicamente, tudo que aquele dispositivo que o coelho faz é detectar as. Não é necessariamente. Pois é, uma coisa que o coelho faz é que ele diz que ele detecta os portais que já vão se abrir por conta. Mas também dá a entender. O dispositivo faz com que o. Principalmente quando ele dá aquela pane no dispositivo, né? O dispositivo, o portal se fecha e aquele demônio o que tem as asas lá, pega e corta a cabeça do bicho, né? Uma parte da cabeça do bicho. Então dá a entender que também o coelho, além de detectar, aquilo ele mantém a fenda natural aberta. Pelo que eu entendi. Mas se as fendas naturais já ocorrem por conta, várias famílias, vários demônios, principalmente aqueles demônios normais, mais, né, poderiam já correr pro mundo dos humanos por conta, né? Sem precisar depender do coelho. Cara, o coelho ajuda. Já eram pra estar. Bom, tanto que é uma coisa que acontece, os demônios já vão passando aí por muito tempo. Só que daí por coincidência. Todos os demônios que já passaram pro mundo dos demônios eram sempre os demônios malvadões, né? Tipo, que nem os que atacaram a família da guria no coelho. No Trenzurb lá, no metrô. Sabe? Os demônios bonzinhos, tipo aquela família ali, não, sabe? Porque sim. Sabe? Então ficou besta, né? Bom, então é isso aí. Dê like, compartilhe, se inscreva. Se não gostar, pode dar o dislike. Tá no seu direito, mas diga por quê. Se puder ajudar o canal, qualquer coisa, tem o link do Strange Labs e da vaquinha ali. Falou.